Análises, ora profundas, ora superficiais, ora apaixonadas, ora odiosas do pleito do último domingo, quando o Brasil mostrou que é um país conservador. Essa história de imaginar que o país era um país de esquerda, eu acho que nunca foi, está definitivamente, até agora, sepultada. Bom, nós não vamos abrir o Jornal do Boris com notícias sobre a eleição. A eleição ficou para depois. Uma surpresa essa manhã, um noticiário aqui, olha aí, da Folha, dá para mostrar? Gilmar Mendes anula todas as condenações de Dirceu, José Dirceu, na Lava Jato. Olha aí. Assina Matheus Coutinho do UOL em Brasília. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, anulou nesta segunda-feira todas as condenações na Lava Jato do ex-ministro José Dirceu. O processo está sob sigilo. Com a decisão, na prática, ele retoma os seus direitos políticos e deixa de ser considerado ficha suja. A decisão atende a um pedido da defesa de Dirceu para estender a ele a decisão da segunda turma do STF, que considerou Moro suspeito para julgar Lula. Olha, isso vai mexer com os nervos do PT e da política em Brasília. Não sei quais vão ser as reações. O fato é o seguinte: é mais um lance do sepultamento da Lava Jato. Não vou entrar no mérito da questão, eu só me lembro que, no caso de José Dirceu, existiam questões que abarcavam assuntos fora da questão política, fora das questões que envolviam a administração pública, entravam na seara particular do ministro, o que, no momento, custou a José Dirceu problemas dentro do próprio PT. E a gente dizia, roubar para o PT pode, para fora não. Bom, é o que se dizia na época, não estou fazendo acusação nenhuma, eu estou simplesmente procurando retratar o que aconteceu na época. Então, você vê, são sentenças, são decisões. Essa é uma decisão monocrática. Um ministro toma essa decisão, apenas um. Eu não sei se ainda isso vai ser examinado pelo plenário, pelo noticiário não. Pelo noticiário não, mas é um noticiário, é uma notícia repentina, então a gente espera para ver mais adiante como é que isso vai se desdobrar. Pode ser que vá para o plenário, deveria ir. Quer dizer, um ministro toma uma decisão dessas. Sob o aspecto do Supremo, é o seguinte: ministro Sérgio Moro, naquela época, juiz Sérgio Moro, tomou a decisão, passou por todas as instâncias da justiça, essas decisões todas da Lava Jato, e, de repente, são todas anuladas. São todas anuladas, mas elas foram carimbadas, né, juramentadas por todas os níveis, as instâncias da justiça. Será que ninguém percebeu, naquele momento, que havia problemas que foram achados depois nas sentenças? Então, esse é mais um lance do sepultamento da Lava Jato. Está todo mundo solto, ou quase todo mundo. O dinheiro
que réus confessos pagaram à guisa de multas, etc., de devolução do que roubaram, está sendo devolvido para essas pessoas, etc., 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 numa decisão, num conjunto de decisões assustadoras, porque acabam, claro que sem querer, é o Supremo aí, chancelando a absoluta situação de não punir que existe no Brasil, né? A impunidade que reina neste país. Então, parabéns para o José Dirceu, que acaba de voltar ao convívio político. Agora vamos ver como é que o PT vai agir, como é que o Lula vai agir, o Lula que andou às turras com ele, enfim, mas parece que tudo vai voltar às boas e vamos ter de novo o Zé Dirceu no panorama político nacional e dando as cartas. Bom, tem uma outra notícia aqui que está no site da Veja. Olha aqui, CCJ da Câmara deve votar hoje projeto de anistia que anistia golpistas do 8 de janeiro. Texto foi pautado pela presidente do colegiado, deputada Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina. Enquanto a oposição considera a proposta uma prioridade, a base governista tenta barrar seu avanço. E aí, vem aí, outras questões políticas. Por que André Lira demorou 7 semanas para tornar público o apoio a Hugo Mota? André Janones pode fechar acordo com o Ministério Público Federal no caso da rachadinha, e o partido que conversa com PSB, PT e PSB para formar uma federação. Então, interessante essa federação. O partido que conversa. Após as eleições municipais, siglas negociam rearranjos para manterem, e eu não consigo tirar isso daqui, para manterem, às vezes vão aparecendo coisas aqui que a gente, tá aqui, para se manterem relevantes no jogo político. Matéria assinada pelo Ramiro Brites. Quem serão? Presidente do PDT, Carlos Lupe, o ex-ministro Ciro Gomes, crise no partido fundado por Leonel Brizola. Brasil ainda enfrenta barreiras para integrar digitalização ao currículo escolar. Bom, está fora do que a gente tinha anunciado que ia dar, mas partido que conversa com PSDB, PT e PSB para formar uma federação de partidos. Não sei se isso vinga aqui no Brasil, viu? Resultado da muitos desafios, a expectativa acelerou a disputa para a sucessão da direção da sigla e também por suas ideias. No PDT cresce o debate sobre criar uma federação com outra legenda para ganhar musculatura e tentar se manter relevante no cenário nacional. Não sei o que vai acontecer. É difícil você imaginar que o PDT possa se juntar ao PT. Tais são as diferenças. Em entrevista à Veja, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, admitiu a possibilidade de iniciar conversa para fazer uma federação com o PDT. Aí fala ela, eu acho que podemos conversar, mas essa vai ser uma das tarefas da próxima direção, disse a dirigente, colocando a responsabilidade para quem sucedê-la a partir de junho de 2025,
quando haverá eleições para renovar o comando do petismo. A própria Gleisi ouviu do presidente licenciado do partido e ministro da Previdência de Lula, Carlos Lupe, que o PDT mantém conversa com o PSDB. Olha, conversar é possível, acertar isso é difícil, mas o fato é que o importante é que isso acaba reduzindo as siglas. Talvez facilite ao governo negociar cargos e verbas. Daí para diante, eu não sei, isso vai ser discutido na escuridão da noite, lembrando a Enel, né, entre esses partidos. É uma conversa difícil, né, tem que chegar a algumas conclusões, alguns acordos, e política, você sabe, é uma nuvem, de repente tudo isso se desmancha. Mas é interessante ter trazido para você a questão do Zé Dirceu e a questão, essa questão do julgamento. Hoje é na CCJ, não é no plenário. Então vamos para a primeira página do Globo aqui. Aí eu vou mostrar as primeiras páginas. Fracasso nas urnas deflagra crise no PT e ataques entre Gleisi e ministro de Lula. Padilha vê partido no Z4 das eleições e presidente da sigla rebate. Articulações do governo ajudaram a chegar a esse resultado. As articulações são de responsabilidade do Padilha, que a ataca. Vocês imaginam o ambiente do PT depois da derrota do partido e do presidente Lula. O partido, de alguma maneira, é o presidente Lula. O presidente Lula procurou se afastar, prevendo a derrota, procurou se afastar, se distanciar. Aliás, falando nisso, hoje o presidente, que já tirou os pontos da cabeça, deve voltar a trabalhar no Palácio do Planalto. Vai voltar a trabalhar normalmente no Palácio do Planalto. A gente deseja rápida recuperação. Ele ainda está sob observação médica ao presidente Lula. Coisas pessoais não tem nada a ver, coisas da saúde pessoal, nada a ver com política. Ao presidente Lula, a gente deseja toda a saúde do mundo. Falando em saúde, é uma notícia ruim ontem de que o ex-senador, hoje vereador, Suplicy, eu não sei se ele, nem sei se ele continua vereador. Eduardo Suplicy, um político importante, foi meu companheiro de redação da Folha de São Paulo, quando eu era editor-chefe. Ele está acometido por um câncer linfático. Está tratando, ele é uma pessoa forte, estoica, né? Vai combater com coragem, não vai suspender enquanto puder suas atividades políticas, e ele mesmo anunciou, não fez questão de esconder a sua situação de saúde. A ele também, ao Eduardo, a gente chama ele de Eduardo, desejamos uma rápida recuperação. Você pode gostar ou não gostar do Eduardo Suplicy como político, você pode votar ou não votar nele, mas o fato é que a presença de Suplicy no cenário político brasileiro é importante. É importante. Ele tem seus tiques, suas manias, tem, enfim, a sua visão das coisas, o seu comportamento, mas no frigir dos ovos, a presença dele não é importante, é muito importante. Desejamos ter... É deputado estadual agora, né? Nós queremos ter Suplicy na vida política por muitos
em muitos anos, viu, Eduardo? Ele já superou vários problemas e é uma pessoa insistente, né? Tem as suas ideias, as suas colocações e por ele luta e coloca até a sua saúde em jogo. Está aqui a briga do PT, retratada pelo Globo. Não é só o Lula que perdeu, Bolsonaro perdeu também, viu? Bolsonaro perdeu também. E onde Bolsonaro perde? Bolsonaro perde porque a direita de Bolsonaro, direita que aparentemente, sobre a qual ele pairava sozinho, agora está dividida. Agora está dividida. Surgiu o Pablo Marçal, tem todo um imbróglio, tem toda uma divisão, né, que indica o seguinte, não sei se ele vai recuperar, a direita também está dividida, por razões diferentes. Então essa coisa dessa divisão entre Lula e a polarização, a tal polarização, uma divisão entre Lula e Bolsonaro não é tão firme assim, não. Tem uma foto aqui do Vini e uma coisa do esporte, está todo mundo comentando. Com quem eu falei por telefone, as pessoas... Você viu? O Vini era tido como prêmio certo, um prêmio à sombra de Vini Júnior. Vou ler aqui no Globo. Favorito ao posto de melhor do mundo da temporada passada, Vini Júnior perdeu o prêmio para o volante Rodri. Destaque do Manchester City numa zebra que gerou revolta nas redes e fez o Real Madrid boicotar a premiação. O Real Madrid disse para o Vini não ir, né, à cerimônia, porque ele realmente tinha sido escanteado. Craque brasileiro deu eco aos protestos que atribuíram o resultado a seu ativismo antirracista dentro e fora dos campos. Farei mais 10 vezes, escreveu. Quer dizer, atribui-se essa escanteada, né, do Vini nesse prêmio que era considerado certo, a ação dele, a ação política contra o racismo de que ele tem sido vítima na Espanha e em toda a Europa. Aí, o Globo deu uma posição muito grande. Olha o Rodri recebendo aí o prêmio, tá aqui, né? Aqui. Após eleições, equipe econômica busca aval de Lula para corte de gastos. Haddad se reuniu com o presidente para debater pacote a ser anunciado ainda este ano. Temos de cortar o que é ineficiente, disse Tebet. Eu ia perguntar, se o governo quer cortar, por que não corta? O Lula não quer cortar. O Lula tem dúvidas, ele não quer cortar. Ele quer gastar. Muitos dos gastos, tem gente que diz todos, são tidos por Lula como investimentos. Então, essa coisa de cortar, disciplinar o orçamento, botar as finanças em ordem, que é importante para o Brasil, é importante para o combate à inflação, distribuição de renda, é importante para tudo. É doloroso cortar verbas do governo, muitas delas destinadas até para tarefas importantes, outras nem tanto. E aí, de repente, tem que cortar. O presidente, então, o embate agora é entre a área econômica, leia-se Fernando Haddad, e o presidente Lula. E o presidente Lula começou a ceder. Agora não sei até que ponto. Tem que analisar corte por corte e depois do corte, depois de bater o martelo do corte,
precisa ver o que vai acontecer. Olha a cara aqui do Coppola. Vou continuar fazendo filmes, diz Coppola. No Brasil, para lançar Megalópolis, cineasta diz que discussão que propõe no novo longa é sobre o que é uma boa sociedade. Uma figura interessante que está no Brasil. Está ou estava, não sei se ele já foi embora. Tem uma história aí pegando na eleição americana. A eleição americana faltam alguns dias, é importante para o mundo, né? E está aqui uma foto: ofensa a latinos por aliado de Trump acirra a campanha. Em um comício do candidato republicano em Nova York, Porto Rico, território americano no Caribe, república, né? Livre e associada. Esse é o termo que define, pelo menos formalmente, Porto Rico. Foi chamado de ilha de lixo flutuante e fala virou munição para Kamala Harris. O presidente Joe Biden votou ontem no estádio de Delaware. Pode votar, nos Estados Unidos tem votação por antecipação e pelo correio. Agora, existe um grande eleitorado hispano nos Estados Unidos. Uma ofensa dessa, embora não feita pelo candidato Trump, mas feita dentro, sem nenhuma contestação, dentro de um ato de campanha dele, está provocando uma situação delicada que, numa eleição parelha, estão empatados, rigorosamente empatados, inclusive nos estados decisivos, nos tais estados pêndulo, que uma hora são democratas, outra hora são republicanos. Quer dizer, numa eleição que pode ser decidida no fiozinho do microscópio, uma situação dessa realmente incomoda. Incomoda os republicanos e especialmente, por que incomoda? Porque os desgasta. Deixa eu ver aqui, entreouvido de Haddad. Está aqui a charge do Chico Caruso. Simone, vamos dar uma olhada nessas contas. Está aqui a Simone Tebet e o Haddad. Simone Tebet saiu bonitinha aqui, é uma foto. Aí ele preferiu não fazer uma charge dela. Olha a cara entreouvindo o Haddad. Simone, vamos dar uma olhada nessas contas. Se dependesse deles, as coisas estavam caminhando, mas com o presidente Lula de olho... Se você entrar na cabeça do Lula, quer dizer, entrar na cabeça agora não é uma boa frase para o Lula, mas se você conseguir ver o pensamento do Lula, seguir, você supõe o seguinte: o Lula ele quer ser, se tiver condições físicas, políticas, blá, 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 candidato à sua própria sucessão. É 2026 a eleição. Tem aí um monte pela frente. E ele, então, resolve, em determinado momento, passando da metade de seu mandato, ele resolve arrumar as finanças. Vamos arrumar com toda a seriedade. E começa a fazer os cortes necessários. Você acha que isso não vai repercutir numa campanha eleitoral dele? Que isso não vai pesar na imagem dele? Depois irão obras, o governo vai ter dinheiro no final do mandato para obras, para fazer um monte de coisas. Você acha que isso não vai pesar? Claro que vai pesar. É esse o pensamento que está presidindo a mente de Lula. Ele está olhando para a eleição de 2026 e você, ao fazer
cortes do orçamento, você está criando problemas para a sua candidatura. Então, não é que ele diz, e a gente acredita, que ele pensa que muitas dessas despesas são investimentos, por exemplo, diz, educação não é despesa, é investimento, saúde não é despesa, é investimento, etc. Tem gente que acha que ele tem razão, mas matemática, aritmética é aritmética, gasto é gasto, enfim, inflação é inflação. Então, vai ter que tomar uma decisão. E aí tem braço de ferro com a Tebet e com o Fernando Haddad. Olha a manchete do Valor. Estamos voltando para as eleições. PSD, MDB e PL vão gerir receitas municipais 116% maiores. Os três partidos irão controlar em 2025 metade, 49,8%, do orçamento total das cidades do país. PSD, MDB e PL. Você acha que eles vão tocar bem esses orçamentos? Não sei. Vencedores e vencidos fazem balanços e projetam 2026. É o Valor. Estamos varrendo a esquerda, disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, pouco antes do segundo turno. E as urnas confirmaram a previsão. O PT só venceu em 4 cidades do estado. Os partidos da base do governo ganharam em 494, de um total de 645. São Paulo, né? O que desenha um quadro confortável para manter o poder. Agora, o Tarcísio tem um problema grave, aí uma mancada que ele deu. Quer dizer, ele disse, logo depois de votar, que o PCC ordenou, o PCC recomendou aos seus ilustres filiados que votassem no Boulos. O Boulos está processando ele e isso pode dar cassações. Sob impacto de emendas, reeleição de prefeitos é a maior de 2008. Os partidos que receberam emendas, quer dizer, os prefeitos receberam uma bela grana, não precisaram dar muita satisfação, usaram isso para vencer nas eleições. Tem uma estatística aqui, voltando à história do Tarcísio e o PCC, de que nos presídios brasileiros, não sei se é a verdadeira, está aí nos jornais, 72% dos votos foram destinados ao Boulos. Não sei. Editorial da Folha, eleição mostra peso menor de Bolsonaro na direita. Nós já dissemos isso. Olha, é grave suspeita sobre a venda de sentença no TJ de Mato Grosso do Sul. Olha, aqui, governo vê disputas internas no Congresso por vagas em agências, é o Estadão. Aqui é a Santa Casa de São Paulo vendendo prédios para fazer dinheiro. Isso é uma vergonha. A Santa Casa deveria ser subsidiada com todo cuidado, realiza o papel que o serviço público não consegue realizar no atendimento às pessoas desvalidas. Estamos chegando ao fim, estamos chegando à hora do cafezinho, que é o prazer que eu tenho em estar com você. Coriolano Safi tomou cafezinho conosco, Coriolano. As tropas coreanas estão lá, da Coreia do Norte, está praticamente comprovado, e podem entrar em ação lá, é um problema gravíssimo na Ucrânia. Coriolano Safilho, Eduardo Brandão, Vanessa Garcia, Arthur
Damascena, Mário Ramos, Cláudio Taquari, Adriane Alves, Vera Maria, Jussara Pires, Célia Guerreiro, Juraci Duarte, Valdir Soares, Bruno Padilha, Maurício Souza de Valinhos, Jeremias Maciel de Brusque, Santa Catarina, Paulo César de BH e César Ruschel de Porto Belo, Santa Catarina. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Amanhã tem mais em todas as nossas bases e muito obrigado por sua atenção. Depois dessa eleição, fica mais urgente a lembrar do seguinte: é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.